Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rafa Podcast. Estamos aqui na quarta temporada e com um tema muito legal, falando sobre eu empresa. E nessa temporada a gente vai falar, né, de três pilares, principalmente do ramo de empreendedorismo, eu empresa, e como você faz para poder superar os obstáculos do empreendedorismo, que a gente já conhece e fala aqui essas quatro temporadas, né? E o primeiro passo que nós falamos, já tivemos aqui, inclusive, gravando com a gente o Yuri, que está sendo um sucesso aí o episódio dele, contando a história lá, né, do dinheiro que ele pegou com a agiota para montar seu negócio. E nós trouxemos na segunda etapa especialistas para poder ajudar nessa transição do eu empresa para empresa, para você construir a marca sólida, contratar pessoas e fazer seu negócio crescer. E agora, nessa terceiro pilar, é de trazer pessoas que fizeram essa transição que cruzaram essa linha, que agora já contrataram pessoas, já montaram o time e está crescendo e o céu é limite para o empreendedorismo. E hoje, aqui a nossa convidada no Rafa Podcast, ela, Melissa Antunes, mais conhecida aí nas redes sociais como Mel Fit. Com certeza, você daqui da região, você já ou você está usando, ou você vai usar, porque vai dominar o mundo, hein? Vai vendo. Mel é formado em engenharia mecânica aqui pela nossa gloriosa e parceira, a EDB, né, aqui pertinho da gente, com passagens como engenheira em grandes multinacionais na região também. E desde 2022 ela atua como empreendedora e fundadora da Melfit Personalizados e Dopamia. Ou seja, já aí há 4 anos, né, Mel? Isso, Qua- 3 anos. Três 3 anos, anos três no anos ramo do no ramo do empreendedorismo. empreendedorismo. Uhum. Fácil, né? Nossa, desafiador, mas gratificante. Então, Mel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter Obrigada. aceito o convite. E bora contar essa história e inspirar pessoas aí que tanto querem também empreender e vir para o mundo do empreendedorismo. Mas, Mel, engenheira mecânica para moda fitness, tem aí tem a ver ou não? Olha, no início eu achava que não, depois, durante a jornada, eu vi que tem muito a ver e tem me ajudado muito. E a gente vai contando aqui um pouquinho sobre isso. Então, Mel, para o pessoal conhecer você também, para nossa audiência aqui do Rafa Podcast, conta um pouquinho da sua história, né? Como que você foi para cursar em engenharia mecânica e o bacana da história, né? De engenheiro que era uma aluna exemplar. E conta um pouquinho aí de como foi sua jornada enquanto Claro. estudante, de onde você veio. Aham, claro. Tem muita gente que me conhece aqui da região e acha que eu sou aqui, né, mas eu não nasci aqui. Eu sou de São Gonçalo, nasci lá e morava em uma comunidade no Rio de Janeiro, em favela mesmo, tá, gente? Qual o nome da comunidade? Fala. É, Caramujo. Qual é- Tem complexo, não é só cara, Complexo do Caramujo, acho que complexo, atualmente caramba. eles atualizaram o nome. Então, mas eu mudei pra cá ainda bem nova, eu tinha entre 7 e 8 anos de idade e comecei a estudar aqui, porque a família toda da minha mãe é daqui de Itatiaia, né. Uhum. E Minha aí conterrânea também, sou de Itatiaia. aí ó, é uma cidade muito muito linda, né. E aí eu estudei, obviamente, e desde que me conheço, assim, por gente, no ensino fundamental, ensino médio, eu sempre ganhava aquele prêmio de aluna de destaque, todo bimestre que tinha, sabe, que Sim, os prêmio pais Tony tinham. Esteves, né. Isso aí foi na Ah, faculdade, foi na mas faculdade? Também não eu tô falando desde novinha mesmo, desde o ensino fundamental, já ensino era médio, eu prodígio, né. ganhava, todo bimestre eu estava ganhando prêmio de aluna de destaque, eu sempre gostei muito de estudar. Eu era aquele tipo de aluna, gente, que assim, tinha que tirar sangue, né. E aí o exame de sangue era 7 horas da manhã. Aí tinha que teria que chegar atrasada na aula. Eu chorava porque eu ia chegar atrasada, porque eu ia perder tempo de aula, porque eu ia deixar de aprender algo. Era Uhum. desse nível, eu chorava quando errava questões de prova. Então eu sempre busquei me dedicar muito na nos estudos, porque eu já entendia que era essa forma que eu poderia mudar de vida e mudar a minha realidade. E aí, ainda no ensino médio, surgiu a oportunidade de fazer curso técnico no Senai, aqui de Uhum. Resende, e aí eu fiz curso técnico em mecânica industrial, Ah, porque é? o ramo automotivo aqui na nossa região é muito forte, né, então os cursos aqui são voltados para isso. Na verdade, a gente não tem muita opção, Uhum. então, assim, dentro do leque de opções que eu tinha, essa foi que mais chamou minha atenção. E aí eu fiz o curso técnico em mecânica industrial, lá também eu ganhei prêmio de aluna de destaque. E aí, numa turma predominantemente masculina, eu lembro que na época eu sofri preconceito em relação a isso, né, que
as o a turma mesmo, né, era muito adolescente, falava besteira e falava: "Ah, tá ganhando como aluna de destaque porque a maioria dos professores são homens". Uhum, Então assim, foi uma das coisas que eu tive que enfrentar na minha vida acadêmica. E aí por conta do curso de mecânica industrial eu: "Ah, já tô nesse ramo, gostei, vou fazer o curso de engenharia mecânica". E aí foi uhum. quando eu entrei na faculdade na Dom Bosco, e lá tem o prêmio Antônio Esteves, né, como a gente comentou aqui, Sim. que é um prêmio, assim, para anual, para o aluno que teve o maior CR, né, o maior coeficiente de rendimento no ano. E aí eu ganhei esse prêmio aos 5 anos da faculdade, Caramba, os 5 anos da faculdade. Ganhar 1 ano, legal, beleza. já 2 é anos, cara, já tá acima, né, mas levar os 5 anos. é E o primeiro ano, a engenharia é todas juntas, não é? é, lá é. Os 2 primeiros anos da engenharia é engenharia geral, então todas as turmas de engenharia mesmo, não só a mecânica, mas produção, elétrica e civil que tinha, né, todo mundo concorria por um prêmio só, então todo mundo das turmas concorrendo por um prêmio, os 2 primeiros anos eu ganhei como maior nota, Não né. só os 2 primeiros, então E até depois os até o outros específicos, os outros 3 anos. E também, por conta disso, né, desse destaque e tudo mais, eu fui também contratada pela faculdade para ser monitora de Física 1, Geometria Analítica, Álgebra Linear, então dava essas aulas, de reforço, né, para os alunos de anos anteriores. E também eu fazia muita renda extra dando aula particular, que o pessoal ficava lá de recuperação nas matérias, aí eu fechava a turma, cobrava R$ 50 de cada um lá já era empreendedora já já, era. já era Aí empreendedora no em CPF. janeiro tô de férias, tô de boa mesmo em casa, vou lá fazer um dinheiro e dar aula para o Uhum. pessoal que está de recuperação, então também fiz muito dinheiro durante a faculdade dando aula particular. É mesmo? E já chegou antes de você trabalhou em alguma outra coisa, Mel? Já? Já trabalhei em uma rede de lojas, na parte administrativa, Uhum, enquanto ainda estava na faculdade. Também já fui jovem aprendiz numa grande empresa aqui também da região, que fica em uhum, Porto Real. E depois eu fui conseguir um estágio, enquanto ainda estava na faculdade, né, na empresa que eu sempre quis trabalhar aqui na região, que é uma grande multinacional, entrei lá. Depois fui efetivada, fiz, né, um tempo de trabalho lá na área da engenharia mesmo, e depois mudei para uma outra multinacional também na área da engenharia. e nesse período, porque você fez mecânica, fez você escolheu engenharia mecânica, não foi: "Ah, opção falta de opção não, tem engenharia, vou fazer", você Aham. escolheu mesmo Escolhi. fazer engenharia Isso, mecânica. E você isso. tinha o sonho Preferi de trabalhar na área de engenharia mecânica eu e à queria toa criar uma carreira na área da aham, engenharia, mas ao mesmo tempo, durante a faculdade eu já queria seguir também para esse ramo do empreendedorismo, só que eu pretendia empreender em alguma área da engenharia. Já uhum, cogitei até trabalhar com energia solar, cheguei a comprar um livro para estudar, e eu lembro até que no nosso TCC com o grupo, era eu e mais 2 meninas, eu falei: "Gente, vamos ver algum projeto que a gente uhum. possa levar para o TCC, mas que a gente possa empreender com ele depois, né, na nossa área". Só que a gente não estava com muito tempo para isso, aí a gente usa um projeto que a gente já tinha feito em andamento para usar como TCC. Mas eu já também queria levar para essa área do empreendedorismo, mas sempre pensei também na área da engenharia, sabe. Uhum. Então, foi basicamente isso. E como é que surgiu a ideia de trabalhar com produtos, né, vestuário fitness, com e aonde que entrou no caminho? Foi durante a faculdade ou foi durante já como profissional? Já como profissional, já estava formada, eu já Uhum, estava trabalhando em uma dessas multinacionais, né, e aí eu, como qualquer pessoa, eu estava buscando uma forma de fazer uma renda extra, né, que a gente sempre uhum. quer mais. E aí eu cogitei até vender brownie, gente. Eu Hum, tinha 2 opções, ou eu ia vender look de academia ou eu ia vender brownie. mas você E sabe você que ia fazer o brownie? isso, Você é boa na cozinha porque também? não. Não? Não sou, mas eu gostava muito de brownie, era a única coisa que eu Uhum, sabia fazer. Eu sou péssima na cozinha, gente, não dá. Eu falo assim, fazer coisas de casa, eu prefiro pegar uma planilha e ficar trabalhando até meia-noite do que ter que uhum, fazer um arroz, um feijão, eu não gosto de hum, cozinhar mesmo. Só que eu gostava de fazer brownie, era um doce que eu amava e quando eu fazia todo mundo elogiava, gostava muito. Aí eu falei: "Caramba, dá pra eu fazer uma renda extra com isso", vender para o pessoal aqui na fábrica onde eu trabalho, vender para uns amigos, ou então roupas de academia. E aí eu pesei, cheguei até a comprar as mas por que era a coisas, opção roupa de academia? Por quê? porque De eu também já vivia muito esse lifestyle, porque eu já uhum, namorava o Gui, que é nutricionista, aham, e que é meu noivo, né, agora, e a gente casa esse ano. legal, parabéns. E obrigada. E aí,
eu pesei: "Ah não gente, como que eu namorando um nutricionista, todo dia lá na academia, vou ficar vendendo brownie? Vai totalmente contra o meu estilo de vida atual, né". Hum, E como eu tô muito na academia, tenho ele que é conhecido, ele era muito conhecido, eu nem nada conhecida na época, uhum, né. E aí eu falei: "Ah, vou aproveitar, né, isso, então eu vou vender roupa de academia". E aí a intenção era vender para conhecidos, o pessoal da fábrica, e foi assim que eu comecei. Como uma forma de renda extra, eu comecei revendendo de outros fornecedores. Viajava, buscava roupa e sacoleira mesmo, você buscava sabe. onde? Eu São buscava em Paulo? São Paulo, mas Uhum, também em alguns lugares do Rio, uhum, algumas feiras que tem no Rio, e também depois com fornecedores no online mesmo. Hoje em dia é muito facilitado esse processo de compra, né, você uhum. consegue comprar de fornecedores de outros estados, eles mandam em ônibus de excursão, correios, e aí a gente Mas não existia ainda a Melfit não? o nome já era Melfit, Uhum. mas Melfit multimarcas, né, revendia outros fornecedores e não produção, e eu nem pensava nisso, E você já tinha aberto nem CNPJ, MEI, alguma nada. coisa? Não? Não, daquele jeito Uhum. todo mundo começa Normal tudo mesmo. errado. Aham. Não, tudo certo, é assim que É, começa. é, Aham. é assim. Então foi dessa forma que eu fiz. Comecei a revender, aí criei o Instagram para Uhum. começar a divulgar e eu sempre aparecia muito, eu que fazia as fotos, eu falava: "Gente, chegou novidade, ah, hoje eu vou fazer um ensaio", eu mostrava os bastidores de tudo, né. E vendia muito, conseguia vender muito, conseguia alcançar um público, assim, eu chegava na fábrica onde eu trabalhava cheia de sacola, distribuía na portaria, porque eram pessoas de outros setores, né. Uhum. Então, fui construindo minha clientela, né, mas tudo assim, revendendo. E aí já posso contar a parte de quando eu decidi sair? Sim, não, eu quero entender, por exemplo, quando das dificuldades, né, de vender, porque você não tinha roupa, você não tinha experiência em vender roupa. Não, não tinha. E E eu tinha muito bloqueio com essa coisa de vender, sabe. Agora as é, pessoas têm: "Ai não, tem que vender, eu não gosto de vender". Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, é claro. uhum. Mas antigamente eu tinha um bloqueio com isso, né, eu era muito sem graça para vender as coisas, ficava muito sem jeito, né, de Ah, é? oferecer, enfim. E vendia fiado? Não, não. Já começou bem. Isso, até porque, eu já fiz umas exceções, por Aham. exemplo, desde o meu início na Melfit, gente, sério, até hoje, eu só fiz 5 exceções, desde quando eu revendia. Das 5, de 4 eu tomei calote. Ah, então já foi. Então É assim, não dá, é por isso que eu te não perguntei, eu dá, queria saber do calote. não dá, E já você era boa cobradora? não, porque Não? parece, né, que a gente que tá devendo quando vai cobrar, né, então eu sempre fui muito medrosa, assim, eu até Uhum. brinco, né, com quem me conhece, minha irmã fala assim: "Ó, você só tem tamanho", porque eu Hum. sou muito alta, né, mas assim, dessa parte que tinha que ser pulso firme, eu não conseguia ser, então eu ficava sem jeito, sem graça de ficar cobrando, mais no início, assim. Então, por isso até que eu optei: "Ah não, não vou nem trabalhar dessa forma que não dá, né". Sim, E pela sobrevivência do depois nós vamos negócio. marcar ô Gil, depois nós vamos marcar aqui o arroba dos 4 devedores da Melfit aqui, pra ela poder receber, Não hein. vou, tá. Se colocar os juros, meu Deus. E quando você começou a empreender, foi um problema pra você aparecer no Instagram ou não? Você já gostava de aparecer, de mostrar? Eu já gostava, assim, eu Uhum, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. uhum. Na época mesmo dos estudos da faculdade, eu era aquele tipo: "Professor, todo mundo do grupo precisa falar? Se não precisar, eu falo sozinho por todo mundo". Ah, é? Eu sempre gostei muito de falar, e Uhum. meu maior problema nas apresentações era assim: "Olha, só tem 10 minutos para falar", eu queria 30 para falar e só para mim, entendeu. Então eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar, então levar isso para rede social foi muito tranquilo para mim. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, tem muitas meninas que me mandam mensagem: "Mel, dá uma dica pra gente conseguir destravar isso, porque é essencial, né, aparecer, falar". E foi algo, assim, que eu nem sei como dar dica direito, porque pra mim foi muito natural. E geralmente uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, é realmente de fazer essa transição, mas entender que a rede social é uma ferramenta de vendas. Vai uma estatística aí, Mel, sabia que sabe qual é o maior medo do mundo? O maior medo que as pessoas têm no planeta? Não. Primeiro, é morrer. Todo Aham. mundo tem medo de morrer. Sabe qual é o segundo maior medo do mundo? Qual? Falar em público. Meu Deus. E tem casos que a pessoa prefere morrer do que falar em público. Eu já Olha isso, eu já eu já entrevistei mentira. pessoas, já conversei com pessoas
que falou assim: "É, realmente, eu prefiro morrer do que falar em público". Gente, como é que É, pode? acredite, é o segundo maior medo. Caramba, Uhum. caramba. Então, assim, é algo que então, nossa, eu fico muito feliz de não ter esse medo e de ser fácil, assim, pra mas eu entendo realmente, tem muita gente que tem esse bloqueio, é difícil, é um trabalho que tem que fazer. Existem até vários cursos, né, de pessoas ensinando a ter isso. Então, pra mim foi fácil por conta dessa facilidade de falar em público. Aí no celular, então, é mais tranquilo. E já começou como Melfit, como é que foi? Já era Melfit mesmo o nome, nunca mudei. Começou Uhum. como É o Melfit primeiro mesmo Instagram trabalhando. que Primeiro você Instagram. abriu, é o Instagram hoje ainda, Isso, também. é o mesmo. E quando você começou, abriu o Instagram do zero, né, pra poder com esse objetivo. Isso, com esse E objetivo. e Foi do e como zero, foi? foi o Instagram à parte, né, como seria a marca. E aí, eu peguei e postei pra todo mundo: "Gente, ó, vou começar a vender roupa fitness". Uhum. Coloquei o print lá, tem até o print hoje do Instagram com 0 seguidores. Aham. Aí eu falei: "Ah, vou começar a postar lá", aquela coisa bem. Tem esse ainda? Tem esse print lá ainda? Tenho, Aham. tenho print, eu coloco lá, falo assim: "Ó, vou começar a vender", tem o print de eu falando isso, né, sigam lá a página, vou postar os looks, tô indo fazer a primeira compra, aí eu mostrei eu indo fazer a primeira Ah, você compra. já começou então com storytelling, já começou com o Já, enredo todo já. soltei um reel, o primeiro reel viralizou. É? Aham. Foi, e aí foi e assim, as pessoas elas falam muito, eu vejo muita gente falando: "Nossa, que é mais fácil um desconhecido te apoiar do que um amigo", a gente vê muito esse discurso, mas comigo não foi bem assim, sabe. Não? Eu tive muito apoio de pessoas na época que comecei a revender, o pessoal da fábrica que trabalhava comigo ficou repostando: "Ó gente, minha colega vai começar a vender, segue a página". Gente que no momento não podia ajudar comprando, mas ajudava divulgando, sabe. Então eu vi, identifiquei um apoio muito grande aqui das pessoas que me conheciam, das pessoas do meu meio, e isso com certeza me ajudou demais também. Uhum. Indicação e apoio é sempre muito bom, né. E aí você começou vendendo, começou e foi rápido? Quanto tempo mais ou menos você viu, começou a falar: "Nossa, esse negócio vai dar certo"? Você já no começo você já partiu acreditando ou não? Ou você Já, porque eu falei: "Cara, eu não me dou opção de não fazer dar certo", assim, eu uhum, decidi que eu ia começar, "Não, vou começar, então vamos fazer isso certo, né". E aí, mesmo trabalhando o dia inteiro em outro lugar, à noite eu me dedicava para o meu negócio, né. uhum. Então eu fazia as fotinhas bem bonitinhas que, tem gente da área mesmo que também tem marcas de outras partes do Brasil, tem uma que é de Brasília que eu conheci num evento, e ela falou: "Ah, eu conheço você por causa daquelas fotos que você" comecei a conhecer com sua marca por conta daquelas fotos que você fazia no tablado dos looks que ficava aparecendo pra mim no feed. Uhum. Então, assim, eu acho isso bem legal e importante, porque eu fazia um negocinho bonitinho mesmo, sabe. É aquilo, a gente tem que dar o nosso melhor com o que a gente tem. Eu não tinha muito pra trabalhar, muito recurso, mas com o que eu tinha, eu buscava dar o meu melhor pra tornar a marca conhecida. E tinha alguém que te ajudava, Mel, nesse pra poder tirar as fotos ou como que você fazia? Não, no início só eu, é Você aquilo, início eu colocavam num tudo. tripé, como é que era? Isso, eu colocava e claro, eu tive o apoio muito da minha irmã, Uhum, coitada, até hoje ela faz parte do uhum, time da Melfit agora, oficialmente, uhum, mas, eu só tinha final de semana pra fazer fotos, porque você precisava da luz do dia, né, e como uhum. eu ficava o dia inteiro trabalhando, não dava pra fazer, então aos finais de semana ela ia comigo num lugar bonito, assim, na rua, a gente catava um muro cheio de mato Na bonito, rua? na rua, Aham. e aí, eu fazia lá uns takes, uns vídeos, umas fotos, ela fazia pra mim, mas fora isso eu tinha vez que era eu mesma tirando a Uhum. foto. Legal. E aí o negócio começou a crescer, você começou a comprar mais. Isso, você perguntou do tempo, né. Uhum. Assim, foi muito rápido mesmo, coisa assim de 3 meses, 4 meses já estava vendendo bem, E já já começou a tinha criado a pensar na clientela. transição de carreira com 3 meses já? Isso, já, Uhum. foi basicamente aí de 3 para 4 meses, porque a transição eu fiz com 6 meses. E qual era o indicador que você controlava? A quantidade de vendas? Começava a fazer conta pelo que você ganhava, pelo que você vendia? Onde você começou Isso. a sentir: "Olha, eu tô vendo que eu sou bom nisso, hein, eu Aham. vou mudar de carreira", como que foi? Eu como eu falei, eu tinha o Instagram bem trabalhado já, a Uhum. importância disso, né, que era o meu principal canal de aquisição de cliente, né. Então eu trabalhei muito o meu Instagram.
E aí sempre os posts viralizavam, todos eles. Uhum. Eu colocava uma foto linda, tinha um monte de gente querendo. E como eu trabalhava em fábrica, não dava pra eu ficar, eu precisava me dedicar àquele trabalho também, né, pra Uhum. eu tenho que ser honesta, né. Então não dava pra eu ficar atendendo no WhatsApp cliente, aí foi quando eu tive a ideia de criar um site, mesmo sem entender nada, eu falei: "Ah, vou criar um site, colocar as fotos todas lá, os produtos, porque enquanto eu não posso atender o cliente, ela pode comprar sozinha no site e eu fazer o envio das peças depois". Uhum. Então foi assim, por essa necessidade que eu criei o site. E aí, a maioria dos dias eu estava lá sentada trabalhando, aí chegava a notificação de venda. Aí eu: "Caramba, Entendi. tá Lembra da indo, primeira eu tô você aqui lembra da fazendo primeira nada". notificação, Leão? Lembro. Nossa, Hum. é muito bom, muito satisfatório, porque você não precisou fazer um esforço, claro, todo o esforço você fez antes Sim. com cadastro, marketing, mas no orgânico ali acontecendo. Eu: "Caramba, o tempo que eu tô aqui", eu calculei o quanto que eu ganhava por dia atuando ali na área, e o quanto eu estava ganhando com as vendas, e sem me dedicar 100%. Aí eu Uhum. pensei: "Nossa, e se eu me dedicar 100%, né, como que não seria?". Uhum. E assim, eu estava numa fase da minha vida que eu sempre que como eu comentei, né, eu queria empreender. Eu falei: "Cara, a hora de arriscar é agora, a melhor hora", porque eu ainda não estou casada, não tenho filhos que dependam aqui de plano de saúde, do vale alimentação que eu ganho aqui. Eu ainda moro com minha mãe e com minha irmã, não pagava aluguel, só tinha que ajudar em umas contas, né. Então, o dinheiro das vendas que eu já estou fazendo atualmente, eu já consigo ajudar em casa com as contas que eu já ajudo. Então, Aham. assim, se eu perder vai ser pouca coisa, se não der certo, o máximo que vai acontecer é eu voltar para onde eu estou atualmente. Então, foi a hora que eu decidi, agora é a hora. Mas para mim o que mais me tornou difícil de decidir largar essa carreira que eu estava construindo na engenharia para vender roupa, assim, Uhum. vender roupa, foi justamente o julgamento. Eu estava com mais medo, porque eu tinha certeza do que eu queria, mas eu Sim. estava com mais medo das pessoas que estudaram comigo, viram o quanto eu me dediquei, julgamento de professores, julgamento do pessoal da fábrica, chefe, supervisor, falar: "Nossa, vai largar a engenharia para vender roupa?". E teve gente que me falou, bastante gente falou: "Isso é Uhum. loucura, o que que você está fazendo, né?". Porque muita gente apostou que eu teria seria promissora na área da engenharia, né, por Sim, conta porque de desde todo o o meu ensino histórico. médio, 5 vezes, ali Antônio Esteves dava aula, uhum. então o pessoal apostou, né, nessa carreira: "Ah, não, vai ter", já falava, né, "vai ter uma carreira de sucesso na área da engenharia". Então eu ficava com essa cobrança em cima de mim, ou às vezes também as pessoas nem estavam ligando e era mais minha mesmo, né, um bloqueio psicológico ali em relação a isso, um medo desse julgamento, porque eu sentia essa cobrança em cima de mim para a área da engenharia, sabe. E aí foi o que mais pesou, mas assim, eu falei: "Ah não, se não for agora não vai ser nunca, né". E você tinha alguém que você conversava sobre, a sua ideia? "Ah, estou pensando em fazer uma transição de carreira, de largar meu emprego atual e cair de cabeça no meu projeto", e Tinha gente que eu conversava, tinha algum eh, mentor, alguém assim que foi importante nesse processo? olha, tem uma amiga que é a Cíntia, que ela tá Hum. sempre lá, a gente tá sempre Uhum, conversando, ela sempre fala quando vê eu postando algumas conquistas, né, uhum, nos stories, ela fala: "Nossa, eu lembro quando a gente ficava lá na hora do almoço na fábrica lá, sentado no sol pra tomar um solzinho na grama, marmitando, almoçando, uhum, e a gente falava desses planos, sabe, dos projetos". Então, ela marcou muito, assim, pra mim nessa fase onde eu estava nessa uhum. indecisão, que eu queria, quando a gente tá inquieto, sabe, "Ah, eu quero mais, será que vou, será que eu não vou?". Então ela foi uma pessoa que eu compartilhei muito esse momento. E qual foi o dia D, assim, que você falou: "Hoje eu acordei e vou mudar de Já era vou algo mudar de emprego"? que eu estava Aham. alimentando, aí eu comecei a pesquisar, e eu saí de lá, eu decidi pedir demissão, né, da área da engenharia, sair do CLT, né, igual a gente fala, pra vender roupa, já abrindo uma loja física no centro de Itatiaia. Então eu já falei: "Ah, eu quero ter um ponto, até para eu ter um lugar para os clientes experimentarem a peça, para eu fazer meus provadores, para eu", enfim, eu vou fazer um ponto físico. E aí aí eu pedi a demissão, pedi desligamento, só que assim, um monte de gente pergunta: "Você se planejou para isso, Aham. juntou?". Nada, gente, ó. Hoje em dia, Tinha alguma obviamente, reserva, quando não? pedem conselho, Aham. eu aconselho, faço uma reserva, faço o que eu digo, não faço o que eu fiz, porque Uhum. eu saí com uma mão na frente e outra atrás, e eu não tinha opção a não ser fazer dar certo, porque eu precisava
É aquele típico empreendedor que já começa tendo que com o dinheiro que vendeu já tendo que pagar as contas, então com o dinheiro que Uhum, investiu, né, vender para já pagar uhum. as contas. Então eu saí nesse cenário. Não indico, tá, gente? Hã. Ó, se pudesse planejar, se planeje, que a chance de dar errado também é muito grande, né. Mas é aquilo, a gente no empreendedorismo não tem certeza de nada, é arriscar e, arregaçar as mangas e trabalhar A duro, única né. certeza é de muito trabalho. De Muito, muito. Deixa eu uhum. chegar numa parte ainda que eu vou Uhum. contar. Sim. Então, foi assim, foi arriscando, e realmente eu criei uma expectativa de vender mais lá na loja física, é o Ponta Itatiaia, só que fisicamente mesmo eu não vendia muito, ia um ou outro cliente lá, eu vi que era mais retirada de pedidos, sabe, Aham. dependia muito mesmo da minha divulgação, eu postava: "Ah, Mel, vou querer, separa que eu já vou ir buscar ou vou ir pagar e buscar". Então era muito isso, as pessoas não já, né, 2 anos e meio atrás, as pessoas já não gostavam muito de experimentar, queria só ficar comprando no online, é só ir lá e pegar, é mais Uhum. prático. Então, a minha grande jogada foi identificar isso e falar: "Não, eu não quero", e eu também fui vendo quanto eu fui faturando, eu falei: "Não, não quero ficar só nisso, né, eu tenho que ver alguma coisa para eu escalar as vendas, né, e ir aumentando ainda mais, aumentar faturamento". E aí eu continuei investindo pesado no meu marketing, né, só que era tudo orgânico mesmo, E ainda continua não sendo. era sua marca própria ainda não? Não, não, Uhum. ainda não. E aí eu comecei e divulgava muito, então foi assim que o negócio foi crescendo, foi girando, porque eu sempre postei muito, muito. Assim, eu sabia da importância de estar no Instagram. E você só vendia local nessa época, ô Mel, como que era? Não, aí eu já fazia Uhum. envio, até mesmo quando eu estava em fábrica eu já fazia envio já, porque os Porque já posts tinha o atingiam o site, né? Brasil todo, aí já tinha um site, e aí já tinha muita gente do Brasil todo, assim, se interessando, e aí fui fazendo os primeiros envios. Você só vendia através do seu site e do Instagram ou você tinha alguma loja de Mercado Livre, alguma coisa assim? Não, não Não? tinha, não. Não, só no Instagram mesmo, WhatsApp. O Instagram que eu digo é porque já levava para o site, né, o WhatsApp Aham. direct, mas o principal canal de aquisição de cliente é o Instagram. E você que fez o site também? Foi, aham, Através de aprendi a um Nuvem fazer. Shop, alguma coisa assim, não? Aham. Mas Uhum. a gente tem que ser desenrolada, né, eu sempre fui Sim. curiosa também, eu tinha facilidade em aprender ferramentas, assim, também. Então, aí eu mesma. E foi a Nuvem Shop, até Uhum. hoje eu uso ela. E aí você montou a loja física e não vendia marca própria, Não, revendia ainda de outros revendia de fornecedores, outro sempre fornecedor. comprando, aí chegava a discussão, eu evitava viajar também, porque é um desgaste, e também nessas viagens eu não encontrava muita peça bonita, sabe. O que Uhum. diferenciava a gente eram alguns fornecedores específicos que não eram daqui. Então eu só pedia por excursão e chegava pra gente. E aí quando que você falou: "Não, agora eu quero fazer minha marca própria", você passou para marca própria com a sua confecção ou você ainda fazia, terceirizava a sua marca própria? Olha, teve uma Uhum, coleção só que eu terceirizei, isso foi 6 meses depois da loja aberta já. Então uhum. essa transição eu comecei com 6 meses. Foi tudo muito rápido, assim, quando você para pra olhar, assim, o A gente tá falando processo, de né. 3 anos, né, tudo Isso, isso. já atualmente estamos em Uhum, 3 anos desde foi em 2000 no junho de 2022 que eu uhum, comecei a revender. Sem já empregada, né, no caso, uhum, quando eu comecei a revender foi em junho de 2022. E aí, depois de 6 meses de loja física inaugurada, eu comecei com isso: "Ai gente, eu preciso ter a minha própria marca", e comecei a ver sobre isso, como que eu poderia fazer. E aí eu fiz exatamente como muitas clientes minhas fazem hoje, eu comprei uma coleção de um fornecedor, e ele me mandava as peças lisa, e eu uhum. colocava a etiqueta depois só, eu não tinha fábrica, nem Aí você mesmo costureira, nem colocava lá. nada. Aí eu pedi para uma costureira costurar a etiqueta da Uhum, Melfit nas roupas, aí eu lancei só uma coleção assim. E aí mas precificava errado ainda, tinha toda essa questão que a gente uhum. erra muito no início. E aí a primeira foi dessa forma, mas depois eu fui ficando curiosa, eu falei: "Ah não gente, eu quero começar a produzir as peças, a gente mesmo começar a costurar". E aí eu ainda tinha lá a loja física, né, e aí eu lembro que quando eu comentei isso com minha melhor amiga, com uma amigona minha, e com minha família, e com meu noivo, né, o Gui, eles falaram:
"Cara, você é doida? Você nem sabe como é que você faz isso, você nem Uhum. sabe o primeiro passo, você nem sabe o que que você tem que fazer". E ainda o dinheiro, assim, girando o suficiente para pagar as contas e não sobrava muito, né. Então não tinha muito para investir. Que tem gente que começa a marca já com um investimento altíssimo. Eu não Uhum. tinha isso, né. E eu falei: "Não, eu vou pedir pra uma". Tinha uma costureira que eu conheci, pedi indicações de costureira, aí uma Uhum. pessoa me indicou uma costureira, aí pedi pra ela me ensinar a modelar. Minha cabeça eu ia conseguir modelar, cortar, costurar, fazer marketing, vender, embalar. Eu achava que eu ia Você? conseguir isso. Aham. A intenção era eu costurar as peças. E aí eu comecei esse curso com ela, ela me dava, assim, um sábado, 6 horas no sábado, assim, aí foi me ensinando a modelar, eu vi que era complicado. Eu falei assim: "Não, não precisa me ensinar porque eu queria pra ontem, precisava fazer. Uhum. Não, não vai dar tempo de eu aprender a modelar". Cria os moldes, eu dei umas peças base pra ela criar, falei: "Ó, cria, e aí eu vou comprar a máquina de costura", eu comprei uma usada bem velhinha, assim, não é nenhuma industrial. E aí ela criou os moldes, me ensinou a costurar, eu comprei tecido, eu comprava tecido no varejo, por metro. Uhum. Sim. Comprava lá: "Vou comprar 5 metros de tecido pra gente testar". Ela me ensinou a cortar, cortava a peça uma a uma lá, aprendi a costurar, só que eu vi, nossa, tem muita gente chegando de mensagem, porque eu postava muito, eu sempre dei muito palco para o que eu fazia, comecei a postar que a gente estava fazendo isso. Postar o dia a dia, a rotina também do Isso, que a você estava. rotina, eu falei: "Gente, a gente Uhum. vai começar a produzir". E eu achava o máximo, gente, a Uhum. minha maquininha velha, o espacinho que eu tinha, eu achava o máximo. E mostrava isso, e as pessoas também achavam o máximo, e isso, só de eu fazer isso já aumentou muito as vendas. E aí mas eu fiz uma transição, não foi 100% minha produção, eu ainda revendia de outros fornecedores, porque a gente não conseguia produzir o volume que eu precisava para girar, né, então parte ficou produção, parte de outros fornecedores. Mas nisso eu fiquei só, assim, uma semana e meia, eu mesma tentando costurar algumas peças, aí eu costurava uma, postava, aí eu tinha encomenda das peças, aí eu fazia sob encomenda, entendeu. Uhum. Ah, vendeu, aí sim que eu vou produzir. Então isso era muito bom, que a gente não ficava com o estoque parado, né, de peça produzida, só do tecido que dava para fazer N peças. Só que eu fui vendo, nossa, não dá. Eu ficava na Melfit, assim, de 7 da manhã até 2 horas da manhã. Até Eu fica 2 horas da duas manhã. horas da manhã, porque Hum. tinha que cortar, tinha que produzir, tinha que fazer o marketing, tinha que embalar, e ficava lá cheia de caixinha, sentada no chão, embalando os pedidos. Falava: "Não, não dá, eu vou surtar". Foi quando eu chamei uma pessoa para costurar, eu divulguei uma vaga de costureira e falei: "Ó, vai ser só quando precisar, vai ser freelancer". Eu ensinei para ela a produzir as peças que a gente estava produzindo as primeiras, porque tinha uma semana que eu estava costurando, eu aprendi e ensinei. Já estava achando que podia Já dar estava mentoria já de ensinando. costureira É. já. Só que a gente vê o quanto que a gente melhorou depois, né. Uhum. Mas eu ensinei pra ela, falei: "Ó, é assim que você tem que fazer". Coitada, um desafio, a máquina era ruim, toda hora parava, e aí ela ficou costurando. Aí ela tá até hoje com a gente, foi minha primeira costureira, e eu falava assim: "Não, você só vai quando precisar". Ela fala: "É, Mel, nunca mais desprecisou", porque todo Uhum. dia ela foi, quando pudesse fazer hora extra, ela fazia, que sempre, assim, deu um boom de vendas e foi crescendo muito a partir daí. E ela tá com você até hoje? Tá até hoje. É a Ah. Aline. Ah, manda um beijo pra ela aí, ó. Beijo, Aline. Fala assim, ela é a primeira louca que aceitou, Aham. topou esse projeto, assim, eu falo que foi louca mesmo, porque ela não sabia, ela só fazia reparo em peças, eu também não sabia, era uma pessoa que não sabia, ensinando uma que não sabia nada, mas deu Hum. certo. E aí, nessa jornada, você buscou alguma capacitação? Como que você foi entender depois de fornecedores, precificação? Você estudou, fez algum curso? Como que você fez para poder melhorar como empreendedora, entender mais de margem, entender de faturamento? E como que era esse começo? Já tinha CNPJ já nessa época? Já, eu Aí precisei já abrir tinha por causa da loja CNPJ. física. Aham. Aí eu contratei contador, aí a partir do momento que a gente abriu loja física, eu regularizei toda essa parte, né. Você abriu como MEI ou não, já abriu como empresa mesmo? Com Caramba, você como empresa já. Já como Foi empresa. como empresa, Aí eu fez pensei que empresa eu não individual, lembrava. você tinha sócio ou não? Ou Não, você fez só individual, só aham, eu, já empresário tiveram individual. pessoas oferecendo sociedade, eu de jeito nenhum. Ah, nesse já tinha pessoas querendo entrar no negócio já, nesse período? Depois que a gente começou a produzir, foi dando um boom, assim, de marca própria mesmo, Uhum, aí apareceu, mas nunca aceitei não. Apareceram uhum. 2 propostas, mas não quis. Nem atrativa o suficiente de Não, nenhuma. E aí capacitação, como é que foi? isso, Aham. eh, eu comecei sem saber Uhum, mesmo.
o que eu falo tem muita gente que pergunta, né: "Ai, que curso que você fez?" Eu falei: "Gente, o curso foi a vida, porque eu apanhei muito nesse processo, foi acertando e errando". Na época eu não tinha muito tempo, igual eu falei, eu precisava fazer Uhum. tudo girar, eu não tinha tempo para estudar, assim. Então eu foi no erro e acerto. Eu errei muito, e até hoje eu erro, obviamente, mas no início eu errei demais e muita coisa que eu sei hoje é porque eu vi errando lá atrás, sabe. "Ah, não, eu fiz isso, mas aconteceu isso, por quê?". Aí eu ia pesquisar por que que deu problema, falava: "Não, porque quando você vai produzir roupa, você não pode fazer assim, tem que ser assim". Eu: "Ah, tá, então agora eu vou Uhum. fazer assim". Que eu acho que assim a gente faz muita coisa acontecer. E eu só por exemplo, para eu subir o próximo degrau, eu tenho que aprender a fazer isso. Então eu focava em aprender só o que era necessário para eu subir para o próximo degrau. Que eu vejo que tem muita gente que compra vários cursos, Hotmart lá tá cheio de curso, Aham. e não faz ou fica só estudando, não põe em prática. Então eu sempre fui assim: "Qual é a ação mínima viável que eu tenho que fazer para ir para o próximo passo?". Ah, é isso. Então para isso o que que eu tenho que saber que eu não sei ainda? Tem que saber isso, então eu vou estudar isso. Aí eu Investir em estudava, conhecimento fazia, específico para sempre fui. resolver uma dor que você tinha naquele Específica, momento. É exatamente. isso aí. É isso. Uhum. Então eu sempre fui muito assim, então: caramba, eu tenho que fazer isso, mas como é que eu faço?". Aí sim que eu ia buscar como fazer. Eu não tinha, assim, um roteiro, assim, um plano de estudo, de etapas que eu tinha que seguir para chegar em tal lugar, não. Então foi dessa forma, assim, que eu fui me capacitando, entendendo: hoje em dia, assim, eu vou em eventos, imersões, vejo, webinar e podcast de assuntos específicos, assim, momentos do meu dia que eu tenho um pouco mais de tempo hoje, e vou escutando e aprendendo, implementando, melhorando. A gente tá mais na fase mesmo de melhorar ali, né, Sim. de fazer agora as melhorias no processo. O processo está rodando, ótimo, agora vamos otimizar isso. Inclusive a gente está agora com eu recebi uma parceria com o Brasil Mais Produtivo do Senai, que é Uhum. para o ramo, para indústrias que eles vão com consultores para fazer toda uma melhoria no seu processo produtivo para você ter redução de custo no processo e otimização no seu processo. Então a gente está com essa parceria com o Senai que está sendo incrível. Inclusive recebi um convite para conhecer lá o Senai do Rio, que tem essa parte têxtil, assim, que eles Ah, estudam legal. desenvolvimento de produto também de roupas e também desculpa. Uhum. E também toda a parte de indústria mesmo na fabricação, que é coisa que eu não conheço e não vi ainda, né, porque Uhum. aqui em Itatiaia esse ramo de vestuário não é forte de produção de roupa, né, então para mim vai ser também uma etapa muito importante conhecer como os grandes operam, né, assim, os gigantes do mercado. Então vou ter essa oportunidade também de estar lá com eles, mas toda semana tem um consultor que desce do Senai do Rio de Janeiro e está vindo aqui na nossa fábrica para otimizar o nosso processo produtivo. Que legal, muito Aham. bacana. E nessa época ainda você estava na sua onde era a sua loja física, com a primeira costureira, foi o primeiro ponto ou você tinha mudado de ponto já? Você passou por Nossa. quantos pontos até o que você está hoje, no galpão? Eu tô no terceiro. Aham. Nesse da loja, a Você lembra loja o tamanho do primeiro? Quantos metros nossa, quadrados não era? lembro de Uhum. cabeça, assim, mas era, eh, quase o tamanho de uma sala mesmo, o tamanho da sala que a Aham. gente tá. E aí, como que eu fiz? Eu só peguei uma máquina, 2 na verdade, que eu precisava, mais velhinha, coloquei uma mesa que era desse tamanho dessa mesa aqui pra corte, e aí coloquei no fundo dessa minha loja que eu já tinha física. Uhum. Então, como eu entendi que o que mais funcionava era o online, eu não liguei muito pra estética da loja física, sabe. Que aí eu tinha um espelho muito grande que eu usei ele como uma parede divisória, que eu nem construí Uhum. uma parede. A gente ficava num canto desse tamanho aqui mesmo quadrado, a parte de produção, 2 máquinas e a mesa, só isso que precisava. E aí a gente começou dessa forma, aí eu dividia para as clientes não verem essa parte, né, que ficava mais cheinho, mais bagunçado, Uhum. e a parte da frente a loja física. Então eu dividi minha loja física, diminuí, para usar uma parte para produzir. Só que a parte da frente começou a ficar muito bagunçada depois, mas assim, o foco era despachar a peça, a gente lá montando um monte de caixa para enviar os pedidos. E aí eu fui vendo eu tinha a costureira, e aí depois eu vi a necessidade de contratar uma pessoa para o atendimento, onde já Uhum. foi aumentando o time. Não, Sim. não dá para eu ficar respondendo mensagem, é muita mensagem. Tinha dia que minha irmã ia lá me ajudar também, que ela trabalhava durante o dia, e ela ficava lá comigo, porque eu tinha que ficar fazendo as coisas, e ela me ajudava a vender pelo WhatsApp também. Aí ficava lá até meia-noite a gente respondendo cliente.
pegando dados de envio. Então, assim, era bem puxada a rotina. Então eu peguei uma pessoa para atendimento, aí depois eu peguei uma pessoa para corte e mais uma pessoa para costura. E aí foi Isso foi rápido, acontecendo, foi indo foi rápido, conforme foi aumentando a demanda. E eu sempre fui muito centralizadora lá atrás, né, Uhum. assim, desde a época dos estudos, eu preferia eu fazer tudo sozinha, né, então essa etapa para mim foi muito difícil, foi onde eu tive que mudar, para o nosso negócio crescer é muito importante que a gente mude primeiro, né, a nossa forma Sim. de pensar. Às vezes o maior problema do negócio é o próprio empreendedor. É. Ele é o maior problema do negócio, às vezes, que Aham. impede até o crescimento. Uhum. Exatamente. Então eu pensei: "Poxa, eu vou colocar outra pessoa para atender, não vai atender do jeito que eu atendo, não vai cortar do jeito que eu corto, não vai embalar do jeito que eu embalo". Só que não dá, assim, eu tive que trabalhar muito isso para entender, realmente não vai fazer do jeito que eu faço, mas tá fazendo bem, assim, é treinar para fazer da forma correta e a gente vai melhorando, né, e retreinando quantas vezes forem necessárias, né, para o processo ficar redondo. Então, quando eu virei essa chave de que ao invés de eu: "Nossa, tá vendendo muito, não vou dar conta. Vamos frear um pouco a venda", jamais. Eu nunca fui da parte de frear a venda, eu fui da parte de Uhum. aumentar o time. Então: "Opa, tá vendendo muito, não estamos dando conta, tô precisando de quê? Ah, tô precisando de mais pessoa no corte, tô precisando de mais pessoa na costura, tô precisando de pessoas para embalar". Então foi assim que foi acontecendo. E foi fácil, meu, encontrar essas pessoas? Ainda mais Olha, Tatiaia? Foi costureira, por exemplo? muito difícil. Uhum, Aí no início eu pedia com experiência, eu entendia: "Não, não dá uhum, para pedir costureiro com experiência, porque não vai ter", né. Mas eu nunca vi problema em ensinar do zero, sabe, às vezes é até melhor. Então, eu entendi que eu ia precisar porque é um ramo totalmente novo, produção de roupa, uhum. ninguém ia ter experiência nisso, quase ninguém. Então eu entendi que eu precisava treinar essas pessoas do zero. E aí a gente já estava em 4 nesse ponto novo, ne Uhum. ne nesse na loja antiga ainda, E e foi no aí na eu loja senti antiga, no centro, depois o no segundo ponto centro. foi aonde? No Eu centro aluguei uma também? casa lá no Uhum, Almeriza, no outro uhum, bairro, eu falei assim: "Ah, vou alugar uma casa de 2 andares pra gente setorizar". A cozinha eu fazia parte do corte, coloquei a mesa pra fazer corte, na sala era estoque, tinha um balcão, porque ia até cliente lá, elas nem uhum, ligavam, a gente recebia muitas clientes nessa casa. Lá na parte de cima eu fiz um estúdio pra foto, que eu sempre sabia o quanto era importante a parte do uhum. marketing, né, e costura também no andar de cima, que a gente pegou um quarto, que também era pequeno. E aí foi dessa forma, e a gente foi pra lá pra conseguir setorizar e ter um espaço maior pra trabalhar, mas também não fiquei muito tempo lá, que aí isso Já já ficou pequeno lá também? ficou, aham, e a Uhum, gente precisava ir produzindo e enviando muita peça. Eu falei: "Olha, quer saber? A gente vai para o". Surgiu uma oportunidade de um amigo meu que estava num ponto que é esse que a gente tá atualmente, ele estava uhum. saindo, ele já falou comigo direto: Isso "Ó, é um galpão um hoje? galpão", Aham. isso. "Tô saindo de lá". Aí eu já falo para o proprietário que você tem interesse em ir lá, você quer ir lá ver? Fui ver, realmente bem grande, eu falei: "Meu Deus". E como Parecia muito grande pra você? Parecia que não ia dar parecia, conta? exatamente, eu falei: "Ai, será que eu tô fazendo certo?", que o aluguel era 3 vezes maior, né. Isso que ano que foi, aluguel do galpão? Foi em 2024. Uhum, Foi tudo muito rápido, assim, uhum. porque em 2023 eu inaugurei a loja física. Sim, então a gente tá Então falando de 1 ano, até o aham, terceiro até ponto o que você terceiro tá ponto. hoje nele. Aham, exatamente, 1 até o ano só. terceiro ponto, 1 ano só. Então, a gente, foi pra esse galpão, fez a mudança e realmente era muito grande, que eu pensava assim: "Nossa, vai dar pra gente ficar aqui uns Uhum, 4 anos sem precisar expandir estrutura". Que nada, né, uhum, já tá ficando pequeno lá pra gente. Então, a gente fez essa mudança, hoje em dia o galpão tá totalmente diferente já, eu fiz várias divisórias, investi lá na estrutura pra ir alterando, né, mas e aí a gente foi aumentando o time, a gente começou a vender no atacado também, que aí até então não vendia, e com isso aumentou ainda mais a demanda ah, de você só produção vendia no no varejo. varejo mesmo? Isso. Aí a gente começou a vender no atacado, foi expandindo produção, expandindo o time. Aí hoje a gente está em colaboradores direto lá, que ficam lá dentro, né, na Uhum, operação full, são 12. Aí eu uhum. tenho 6 costureiras externas também, para dar conta da demanda também, um cortador externo também. E nesse período até quais foram as maiores dificuldades, Mel, que você, eh, teve de sentiu qual foi a maior dificuldade que você sentiu em contratar pessoas, em desenvolver fornecedores?
qual foi até agora a maior dificuldade? Ou de fazer tudo sozinho, o que que você Meu sentiu Deus. mais foi o momento mais difícil para você nessa caminhada até agora? Olha, foi de fazer tudo sozinha, assim, e se sentir sozinha no sentido não de pôr a mão na massa, mas sim de o que que eu tenho que fazer, qual a próxima etapa realmente que é Uhum, necessário, será que é isso mesmo? Porque na vida do empreendedorismo, a gente vai tomando as ações sem ter certeza de nada mesmo, ou se vai dar certo, é uhum, arriscar, né, é um eterno risco que a gente vai correndo. Então, como aqui não é um modelo de negócio comum, então eu uhum, me sentia sozinha, sabe, em relação e eu não tinha muito tempo para ficar viajando, para ficar estudando sobre o tema, então nessa parte da produção mesmo, de entender como funciona esse modelo de negócio, que eu entrei de cabeça e fui fazendo acontecer, errando, acertando, foi onde eu tive mais dificuldade. Em mão de obra não é uma dor, né, de todo empresário, a gente sempre focou mesmo em desenvolver do zero. uhum, Então eu nunca liguei pra: "Ah, não precisa ter experiência, precisa ter força de vontade para aprender", que aí a gente ensina mesmo do zero, tem um pouco de paciência nesse processo de aprendizado, mas também tendo o senso de urgência, né. uhum, E tanto é que a gente criou até uma ação social lá em Itatiaia para costureiras de um projeto para ensinar a costurar para mulheres de meia idade para cima, que já têm uma dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, que estão desempregadas e querem uma oportunidade, né, de trabalho, ou de renda extra, né. E aí eu criei esse projeto onde a gente fez um curso, assim, foi duração de 2 meses, a gente pegou várias mulheres, assim, foi um projeto muito bonito, uhum, e legal. tive vários testemunhos, assim, delas ficaram super felizes em estarem aprendendo, eu peguei uma pessoa mesmo do meu time de costura Uhum. para ensinar para elas, era todo sábado lá durante 6 horas, a gente ficava junto lá durante, 8 sábados. Que legal. E aí desses a gente ainda pegou pessoas dessa turma e estão lá trabalhando com a gente também. Então a gente já foi, né, claro, teve uma ação linda como projeto social, mas a gente também acabou capacitando realmente mão de obra para a gente usar, né, e Sim, elas é terem claro. o emprego ali. Uhum. Então a gente vai até fazer novas turmas também, que foi um projeto muito legal e muito proveitoso pra gente e pra elas. E quando você foi para o atacado, foi as pessoas que vieram para comprar em atacado, alguém chegou e falou: "Agora eu quero ir em atacado, faz desconto?" Ou como foi Nossa! para Ó, entrar para atacado? então, desde quando eu vendia de outros fornecedores. Uhum, A gente tinha um boom tão grande no Instagram, que eu revendia de outros fornecedores, né, e todo mundo queria comprar em atacado comigo. Só que eu falava: "Gente, não tem como eu vender atacado, porque eu já tô comprando pra revender", entendeu. Então já tinha muita gente pedindo. E aí, quando a gente começou a produzir, nossa, aí então, que tinha o Melfit lá, todo mundo: "Eu quero revender, quero revender". As empreendedores que já tinham loja, né, se uhum, interessando pelas nossas peças, só que ainda não tinha como a gente fazer atacado, porque a gente estava nem dando conta da nossa demanda de venda, né, no varejo. E aí, quando a gente foi aumentando a estrutura, que eu fui vendo que a gente conseguia, e sempre o pessoal pedindo: "Atacado, atacado, atacado". Aí a gente o empreendedor vendo ali, o empresário vendo uma oportunidade de uhum. negócio maravilhosa, falou: "Claro que eu vou aproveitar", então fui me preparando para esse momento, para a gente conseguir atender. E E, mesmo assim sem passar um sufoco na produção. Isso aí não tem como não. né, e daí começou a vender atacado, Melfit. Isso, é o E fit. quando que foi a oportunidade que você viu para poder fazer também o produto white label, né, white label é quando White você label. vende ele sem marca para alguém colocar a sua marca própria. Né. Não bateu aquela coisa, aquele ciúminho assim: "Ah não, eu vou terceirizar minha marca, como é que vai ser? Vou criar concorrente", você pensou isso ou não? Sabe, Uhum, o que me ajudou muito foi realmente eu nunca pensar nessa parte de criar concorrente, sabe. Eu uhum. queria era vender. Vamos ser sinceros, né, gente. Aham. Claro, eu amo ter a marca, amo ver as Uhum. meninas de Melfit escrito, mas, "Ah não, não quero Melfit, eu vou comprar pra quero comprar para aplicar minha marca", então para mim também não, você comprando tá tudo certo. Uhum. Então, assim, essas necessidades surgiu porque atualmente, tem a barreira de entrada no mercado de venda de moda fitness está bem baixa, né, então isso Uhum. cria um grande leque de concorrência. Então, as empreendedoras desse ramo vendo isso, buscam formas de se diferenciar. "Ah, como que eu vou me diferenciar da minha vizinha que aqui na minha cidade também está vendendo moda fitness?". Ou então eu vejo uma dura assim: "Ah,
estão roubando o meu fornecedor aqui do lado. Eu tenho o Melfit escrito, tem muita cliente que fala isso: "Ah, ó, eu compro sem logo, eu nem aplico a minha, mas é só para a concorrência não ver que eu tô revendendo vocês, porque se ver que eu tô vendendo vocês, eles vão me copiar". Uhum. Então, a gente tem que chegar a enxergar a dor do nosso cliente, a dor das empreendedoras. Ou é roubarem o fornecedor dela, ou é também preciso identificar uma forma de me diferenciar. Como que eu vou me diferenciar? Vou colocar a minha marca nas peças. Ou como eu vou esconder meus fornecedores da concorrência? Não mostrando na etiqueta externa quem que eu estou vendendo. Então foi identificando essas dores que a gente colocou isso como opção de comprar as peças sem logo externo. Ah, tá. E hoje 100% é produção própria hoje do que você vende? 100%, 100%. 100%. Aham. E hoje você visita fornecedores? Ou não? Você tem vários mais de um fornecedor, vai visita fornecedor, desenvolve novos fornecedores? Não, como que é? No início eu visitei. Uhum, Hoje em dia, fornecedores vêm até a gente, assim, quando eu demonstro interesse, eles são daqui da região, eles vão na fábrica, visitam, levam todo uma maleta cheia de opções de tecido para a uhum. gente conhecer, né, criar esse relacionamento. Ou então é mais no online mesmo, assim, sabe, que eu busco, de pessoas que eu já uso, que eu tenho que comprar direto de que antes eu comprava tudo no varejo, então para eu comprar direto de fábrica foi necessário eu ir buscando eles, né. Uhum. Então hoje em dia a gente já tem os fornecedores fixos, é difícil a gente procurar, fornecedores novos, então já tá mais, assim, já tem meu catálogo de fornecedores. Sim, e hoje quais são os seus canais de venda? Acredita que a gente Hum. ainda só tá com o Instagram, o site principal, Os e o ins é Quem uma vende mais hoje, Instagram ou site? ah Ou não, gente, tudo vai para o site? tudo vai para o site, porque do Instagram a gente Uhum, joga para o site ou para o nosso WhatsApp, mas uhum. nosso canal principal é Instagram, a gente não faz tráfego pago, assim, Não? não, com a Melfit não. A Melfit personalizados a gente começou essa semana com tráfego pago, Uhum, que é onde a gente produz camisas, personalizadas, tops personalizados, leggings personalizados para estúdio, personal trainers, academias. E aí, para esse sim, a gente vai começar com tráfego agora, mas para Melfit mesmo, marca, a gente não faz. E é algo que a gente está passando por uma série de mudanças agora, tem várias coisas que eu tenho que implementar, então estou trabalhando em alguns projetos que vai mudar bastante coisa. e Mas porque a gente precisa estar em múltiplos canais de venda, né. e quais são os seus produtos hoje? Na Melfit, a gente vende tops, shorts, leggings, macacões, camisas de treino. Hum, Aí a gente também coloca faixa de cabelo, xuxinha, que a hum. gente aproveita ali na nossa produção, né, os tecidos que a gente tem de retalho e Sim, nada consegue é perdido, tentar né. para isso, que são se você juntar os centavos com centavos ali, dá milhares de reais ali, de E quem oi? Uma curiosidade, assim, né? Da onde que vem essa ideia de roupa? Tipo, isso daqui, ó, vai ser uma coleção Minerva, os modelos de peça, da onde que vem isso da sua cabeça? O Gil, eu vou falar aqui, Gil, transmitir, o Gil, a primeira pergunta aqui pra Mel já. Gil, a gente tem que começar a gravar online, né, Gil? Ao vivo, pra gente poder, interagir com o público, né? Mas a gente tem aqui o Gil sempre participa também, né? Não só é quem faz a captação e a condução do podcast, mas também já tem uma ideia que pode, com certeza a ideia é a dúvida do pessoal. Né? Como que surge, o Gil perguntou aqui, como que surgem as ideias, né? Com as inspirações para as peças? olha, na verdade, eu pesquiso muito mesmo. O Uhum, meu Pinterest é a minha maior ferramenta, assim, de inspiração, uhum, onde a gente busca, inspirações, mas também a gente segue muito tendências, ver o que que o público também está pedindo muito. uhum, Ah, porque a melhor coisa é você ouvir seu cliente. Se tem mais de um cliente pedindo um tipo de modelo, a gente sabe que está em alta e que vai sair muito. uhum, Então eu sigo muito tendência também, sabe. Mas o que a gente validou muito já produtos que, assim, sempre tem uma saída muito alta, então a gente já tem os nossos top 10 produtos ali que a gente uhum. sempre tem que ter muito estoque dele, mesmo assim ainda falta, os clientes sempre estão pedindo muita reposição, porque quando a gente começa a trabalhar no atacado já é mais diferente do varejo. A gente no atacado precisa garantir reposição, porque a cliente comprou para revender na loja dela. Aquela cliente dela comprou um macaquinho preto. "Nossa, eu tô apaixonada nesse macaquinho, agora eu quero outras cores. Quais cores você tem?". Uhum, Ela vai procurar a gente: "Quais cores você tem desse macaquinho?". Então a gente tem que ter sempre ou então, vendi um preto pra uma cliente, gostou, mas tinha mais 3 querendo preto também. Eu
preciso comprar mais macaquinho desse preto. Então, para a gente garantir que a cliente tenha um sucesso na revenda, a gente precisa garantir sempre reposição. Então, a gente trabalha muito. Desenvolvimento de peças novas são mais raras atualmente. Uhum. A gente tenta ali, algumas vezes no mês a gente coloca 1, 2 modelos, mas a reposição das peças campeãs em venda, a gente tem que ter muito, e que as clientes estão sempre lá pegando muito do mesmo, sabe. Uhum. Então a gente trabalha muito em cima forte das reposições das peças que são campeãs, assim. E quem são hoje as suas 5 top clientes, assim? São atacadistas que são da região ou são de fora? Para onde você mais vende No hoje? Mais de fora. É mais de fora? Mais fora. Aham. Uhum, No sul a gente tem clientes fortes. Gente, é incrível quando a gente para uhum. pra ver, assim, né, o tanto que a gente alcança, né, no Brasil todo de clientes. Porque até eu pensava assim: "Gente, cliente no Acre, eu No vendendo". Acre tem? Aham, tem Sabe para quantos vendedora no estados você já Acre. vendeu, Mel? Nossa, pra praticamente todos, tá. A gente Hum. tem, assim, muito no Brasil todo, assim, eu não sei, assim, qual que a gente não vendeu ainda. Tem Você tem da alguma ferramenta de algum software, algum CRM que você controle as suas vendas, controle seus clientes, fornecedores? Você já chegou nesse ponto de organização, assim, de Sim, e aham. recente, bem recente, assim, como eu Uhum, falei, eu não tinha muito tempo para estudar essas ferramentas, eu fazia uhum, do jeito, eu falei assim: "Ah, como o mínimo ali para funcionar, vamos fazer funcionar". Então a gente usa, a Zope como uhum, CRM e o Bling. uhum, O Bling, assim, não é o CRM, né, mas, assim, para fazer toda a nossa gestão de vendas e é onde eu consigo ver curva de produtos mais vendidos. Então a gente consegue ver ali os nossos a nossa curva ABC, que é super Ah, importante para a legal. decisão de produção do nosso estoque, né. Uhum, Porque antes, uma coisa que eu errava muito, eu mandava produzir tudo igual, mandava produzir PMG. A mesma quantidade. Vamos lançar uma legging preta, que é a básica nossa que a gente tem, a mesma quantidade de P vai ser de M, vai ser de G. Só que depois eu vi, assim, MG esvaziando e P ficando. Então aí eu fui entendendo: "Gente, mas eu tô fazendo tudo errado, deixa eu analisar aqui realmente como que tá o nosso histórico de vendas, o que que mais sai, qual cor mais sai, qual tamanho mais sai, qual modelo costuma mais sair, por que que esse". Aí você começa a entender o porquê que aquele modelo costuma mais sair, tendo também feedback de clientes. Com tudo isso aí, sim, eu faço um planejamento de produção mais assertivo atualmente, né. uhum. E hoje, o seu papel no negócio, hoje está mais tranquilo? Como que está a condição atual hoje da Melfit? Você ainda muito centralizadora ou não? Já tem time, já Não. divide a parte, por exemplo, financeiro, vendas, como que é a estrutura do comercial, financeiro e administrativo hoje? Aham. Hoje em dia eu sou muito mais tranquila, igual hoje eu tô a manhã inteira, assim, fiquei de home office, depois vim pra cá, eu sei que lá tá tudo girando, Hum, corte saindo, produção sendo feita, pedido sendo enviado, e até problemas mesmo, igual eu falo pra elas: "Olha, se acontecer um problema com algum pedido, com alguma cliente, eu dou total liberdade pra uhum, vocês resolverem", a gente já conversou, já treinou sobre isso, né. E realmente, se acontecer algo realmente é só comigo, aí vocês me falam pra eu não ter que gastar minha energia com isso e focar no crescimento, em uhum, estratégias de crescimento da marca, né. Então, toda a parte de atendimento, a gente tem 3 WhatsApp Business, né, nenhum uhum, deles fica no meu celular, então não sou nada centralizadora com atendimento, principalmente. E eu tenho comercial pra Melfit, tenho comercial pra Melfit Personalizados, tenho comercial de suporte, e o WhatsApp do suporte, né, que a pessoa fica uhum, ali dando suporte nas dúvidas de clientes também. E minha irmã, como eu tinha comentado aqui com uhum. você anteriormente, ela tá lá no nosso time, então ela é meu braço direito. Que é bom, né, alguém da família lá, Sim, claro. tendo meus olhos lá dentro, né, e fazendo a operação rodar, então ela me ajuda demais, demais a conta, em todo o processo de operação lá da Melfit, garantindo que tudo esteja rodando bem, que não é todo dia que eu tô lá. Hum, Então, hoje em dia eu tenho muita confiança, assim, no processo do jeito que roda atualmente. Claro que tem muita coisa para melhorar, como eu falei, né, com o Brasil mais produtivo agora, então a gente vai otimizar nosso processo produtivo, tem várias ferramentas que a gente tem que implementar, que é um processo de produção, né. aham. Mas atualmente, do jeito que roda, eu tenho total confiança e deixo elas tocando lá também.
E projetos para como que você se vê, Mel, a Melfit daqui 5 anos, por exemplo? Como que você se vê, o seu negócio? Porque a gente está Nossa. falando, olha só, de 3 anos. Hum. Aqui, tudo isso que a gente conversou aqui, ó, mais de 1 hora já de podcast, a gente Nossa, já conversou, e isso aconteceu tudo em 3 em anos. pouco E tempo. com vamos pôr, nem vamos 5, mas 3 anos, pelo como você se vê? Se Eu vê por aqui ainda, em Itatiaia o negócio, como você se vê? Como você Aham. imagina o seu negócio? Olha, eu não pretendo tirar meu negócio daqui, Uhum, sabe, a operação pelo menos, não tirar daqui, mas eu pretendo eu fico sonhando, sabe, uhum, e fico contando, falei: "Olha, a gente vai ter um galpão gigante". O galpão já é grande, claro, uhum. mas eu quero ter, assim, muitas, uma produção muito grande mesmo, um estoque gigantesco. Eu imagino, assim, uma operação muito grande mesmo de produção do ramo fitness, e busco trabalhar para isso, né. Uhum. Então, mantendo a nossa operação aqui, gerando empregos aqui na nossa região e tornando a marca ainda mais conhecida e ajudando a crescer outras marcas e outras lojas, que é a nossa missão, né, não é só o público final, mas também as nossas empreendedoras e elas terem sucesso a partir das vendas das nossas peças, que o sucesso delas é o nosso, né. Sim, Então, eu quero garantir que isso aconteça e de cada vez de uma forma melhor. A gente tô investindo, né, em capacitação minha, do time, em melhorias de processo, para a gente garantir que daqui a 5 anos a gente tem uma baita operação e realmente esteja impactando mais vidas, né, através da geração de emprego e também de fontes de rendas para nossas revendedoras. sim, eu acredito muito, Mel, no na indústria. Eu acredito muito na indústria e nas pequenas indústrias. É o que mais emprega, o estatístico do Sebrae, que mais emprega são os micro e pequenos negócios, até micro, pequenos e médios negócios, que são responsáveis pela maior quantidade de empregos gerados no Brasil. Eu também sou do ramo né, e do propósito de empregar pessoas, gerar renda, de movimentar o país. Não sou daquele que, quero ser influencer, né, faturar. A gente vê, tem influencer que faturam milhões e não tem nenhum funcionário. Eu acho que não, até é lícito o trabalho, é importante, mas é algo que você entrega pouco, devolve pouco. Eu acho que quando a gente está no meio da indústria, a indústria que movimenta um país, ela que faz o país crescer. Eu acredito muito nisso. E que legal que, principalmente você hoje, tem isso, tá, tem a sua indústria, e o seu maior produto hoje está mais vende mais para atacado do que é mais atacadista do que varejista hoje? Isso, que a gente com a Melfit a gente focou 100% no atacado, Uhum, depois de um período, né. E aí é aquilo, a gente vai sempre revendo estratégia, né, a gente tem que uhum, ir acompanhando o mercado e vendo: "Não, o mercado atual pra gente é mais vantajoso estar só com atacado", ou "Não, vamos voltar para o varejo", até um estudo que a gente está fazendo agora. Então, a gente está fazendo tudo isso de forma agora sim, né, de forma uhum. que eu estudo realmente, eu tô tendo um direcionamento realmente para onde que eu tenho que ir, de forma mais assertiva, sabe. Que agora dá para ser dessa forma e não como era antes de fazendo no erro e no acerto. E você falou que hoje o canal 100% vem do Instagram, que vai para o site e converte. Isso. Você hoje não tá em outro canal de venda Não, como o por enquanto Mercado não, e é um erro Livre, nada. gravíssimo, tá, gente. E Não aí eu vou te não fazer a tenho pergunta disso de difícil, exemplo. aí eu vou te fazer, eu já fiz essa pergunta várias vezes aqui. E hoje, imagina o Zuckerberg muda lá o algoritmo, ele vê um decote lá e fala: "Vou derrubar esse Instagram". Nossa, aí E aí, acaba com a gente. Aham. como É claro. já pensou nisso, Mel? Pois é, nossa, não pode nem pensar, mas não deixa de ser Sim, uma possibilidade, né. exatamente. Mas realmente a gente construiu uma audiência forte pelo Instagram, a gente tem os grupos de Uhum. de atacado, a gente tem as nossas vendedoras que são fixas, que estão sempre voltando, então elas saberiam onde encontrar a gente, né, tem nosso número do WhatsApp, sabe que lá tem o que eu acho muito lindo, gente, que eu fico emocionada quando eu vejo, que a gente sempre viajou daqui para o Brás para comprar, né, peças, né, Uhum. as lojistas aqui. E a gente tem lojistas que vem do Brás, vem de São Paulo, Taubaté, vem de cidades ali de São Paulo pra Melfite, viaja pra Itatiaia pra comprar pessoalmente lá. Que a gente também Uhum. tem, assim, o Instagram é o principal, mas a gente também tem um ponto lá que as nossas
clientes vão lá e compram lá diretamente, fisicamente, para já pegar e já levar as peças. Então a gente tem clientes que viajam para comprar com a gente em Itatiaia, ajudando ali na economia da cidade. Então eu acho isso muito, muito, assim, gratificante para mim também, porque antes Uhum. era eu que viajava, né, para comprar e ver tudo isso acontecendo para mim é gratificante demais. Mas realmente, o Instagram, por enquanto, é o principal canal e se a gente se derruba o Instagram vai ser para construir ali do zero, Sim, realmente. é realmente um ponto de Mas é preocupação. igual o empresário tá ali para resolver problema, deu isso, aí a gente pensa numa solução e resolve o quanto antes. Sim, porque a gente teve a Maria, né, Quitutes de Maria, conhece? Conheço, Ela delícia. ela gravou aqui com a gente na primeira temporada, amigona nossa mesmo, e eu fiz essa pergunta pra ela na primeira temporada, porque o canal dela ela tinha mais de 30.000 seguidores no Instagram, né, Gil? Acho que tinha mais de 30.000 seguidores, assim, e audiência quentíssima mesmo, o pessoal ali, ela postava a rotina dela, oração do dia, passava o cafezinho, ela, sabe, parecia uma novela, o pessoal acompanhava como uma novela. E ela caiu, roubaram o Instagram dela, Nossa, aplicaram um golpe, como ela tinha audiência muito aquecida, várias pessoas caíram no caíram. no 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 golpe da pessoa que roubou o Instagram dela, ou seja, É muita falta de e paciência aí pessoal, hein. exatamente, Me do nada. E perde. hoje, cada dia, as pessoas mais têm aplicado o golpe quando você está em evidência, realmente tem muita gente querendo ali Sim. atrapalhar e buscar. E agora ela conseguiu recuperar o Instagram, depois de, sei lá, 2 anos, aí por medida judicial que ela conseguiu recuperar, mas, era uma pergunta que eu sempre quem trabalha com rede social eu Aham. falo: "E aí, o que que É, aí você faz?" lascou Então pra um monte de gente, né. aham, exatamente, então Mas o importante da que falou, né, quando tá em evidência, é é bom a gente essa questão de golpe. Tem muita marca que aplica golpe usando o nosso nome. Pega tem story ainda? meu Tem? tem. Que é assim, eles criam um Instagram com outro nome, aí eles pegam os bastidores nosso, que eu posto a gente posta muitos bastidores Uhum, pra usar nos stories deles, deixar nos destaques deles pra garantir essa credibilidade pra uhum. conseguirem aplicar os golpes. Então eu recebo direto clientes encaminhando pra gente: "Olha, estão usando as fotos das peças de vocês, tá usando você aqui na sua produção pra aplicar golpe". E também gente aplicando golpe com influenciador, então é muito comum. Por isso que é importante que isso, também freia muito a venda, né, a Uhum. pessoa tá desconfiada, será que é real, não é golpe não, deixa de comprar. Então é importante a gente estar sempre ali diariamente, mostrando o rosto, mostrando o bastidor, pra pessoa sentir essa confiança, né, com uma marca quando ela tem uma cara por trás, né, que tá sempre ali no dia a dia se mostrando, ela passa muito mais credibilidade e vende mais, gera mais conexão, então é Uhum. extremamente importante também. E hoje você tem é só você a cara do negócio ou você já investiu em influenciador? Você faz alguma campanha assim? Olha, quando a gente estava no varejo, que há poucos em Uhum, setembro que a gente migrou para Total Atacado, né, eu uhum, usava muito mais influenciadores, né, uhum, e depois que a gente migrou para o atacado não fazia tanto sentido, e aí eu continuei sendo a cara da marca, fazia uma foto mas mesmo assim, a gente ainda usa algumas meninas também, né, aqui da uhum, região para estar divulgando, para estar fazendo as fotos das peças, principalmente as fotos do site, e só que ainda sou eu, assim, que mais uhum. apareço lá. Agora tem uma vendedora nossa também que ela grava uns vídeos falando com as clientes que tá tendo reposição, isso, aí posta no story também, mas é mais a gente mesmo ali do dia a dia. Legal, meu. Chegando ao final do nosso podcast, muito legal, meu, conhecer a sua história. E olha, e bacana que tão rápido, né? Olha só, você saiu de eu empresa para empresa, hoje já com mais de 12 pessoas diretas, mais um monte indiretas também, e isso tudo em 3 anos. E olhando para trás, assim, me dá 2 ou 3 aprendizados, ou que você faria de novo ou que você não faria. Dá para dar Dá, uma dica para o pessoal? dá. O primeiro aprendizado é uma coisa que freia muita gente de começar algo, de testar algo, eu tô com medo porque eu não sei fazer". Uhum, A partir do momento que a gente dá o primeiro passo, define: "Ah, eu vou fazer isso", por mais que eu não saiba como.
quando você dá o primeiro passo em direção a esse objetivo, as coisas vão acontecendo. Então é ir com medo mesmo, sem experiência, sem saber mesmo, porque a experiência e o aprendizado a gente vai tendo ao longo do processo. Porque foi assim que eu comecei, sem entender nada, dei o primeiro passo, fui aprendendo tudo que era necessário. Uhum. Então Aí você até o Yuri falou isso aqui mesmo. Ele deixou a frase final dele, vai com medo mesmo. Então, isso, vai com tem medo que ir com mesmo. medo mesmo. E também botar a cara literalmente no seu negócio. Uhum. Porque é isso que vem de principalmente marcas novas, empresas novas que estão começando do zero, como é para a maioria, né. Você mostrar o seu processo de criação da sua empresa, os seus bastidores, vai gerar muito mais conexão, vai gerar essa identidade com o seu público, e isso vai gerar mais vendas ainda para você. Então é dar as caras, trabalhar a rede social sempre, que é muito importante, assim, o Instagram é um novo currículo, né. As contratações todas as pessoas fazem hoje em dia entrando lá e vendo o seu trabalho, o seu portfólio é o seu Instagram. Então a gente precisa trabalhar isso muito bem. E se você tivesse agora nesse podcast, Mel, desse lado fosse a Melissa de 2023 e em 2026 é desse lado a Mel, o que que você falaria para ela o que que você falaria para ela? Ah, eu falaria que não precisaria ter medo para ir com força mesmo, porque o processo e o resultado vai ser muito gratificante, para ela ter certeza da decisão que está tomando. E você ia falar para ela: "Deu certo?" Deu. Deu certo? Ia Tá falar dando. É trabalhoso, é custoso, assim, são muitos perrengues, mas dá certo, deu certo. Uhum, deu certo. Amém. Legal. E aquele dito aquela nem é um ditado, né, mas, assim, é uma coisa: "Põe o pé que Deus põe o chão", então esse é o É, empreendedor e é. principalmente no E Brasil. acontece, realmente. Acontece. A partir do momento que você se compromete, faz certo, busca o caminho certo, né, se apega a Deus também, porque tem horas que, olha, o desespero bate, mas vai que Deus dá o chão. Em algum momento você pensou em desistir, Mel? Teve algum momento que você falou: "Ah, eu acho que eu vou voltar para a fábrica, vou voltar para a carreira"? Teve algum momento durante essa jornada? Não, Nenhum, nem nenhum, passou? nenhum. Uhum, Tive, bastante dificuldade com coisas que eu precisava aprender, né, e aprender errando é difícil, é uhum, custoso, ou custa até custo financeiro mesmo, mas o psicológico principalmente. Mas mesmo assim eu sempre tive assim, os frutos eram muito visíveis. uhum, Assim, quando a gente está no empreendedorismo, a gente vê realmente o fruto daquela todo o esforço que a gente está fazendo. Então, seja com o time aumentando, seja as pessoas que você está ajudando, a família que você consegue ajudar, a vida que sua mesmo que você vai mudando, né. Hoje em dia uhum, eu moro sozinha num apartamento, e antes isso para mim era muito distante, né, eu nunca tive as coisas muito fáceis, assim, não venho de família nem de classe média, nem de vida boa, assim, uhum. não passei fome, mas passei muita vontade. Então, eu poder ter eu não tenho muito, mas o que eu tenho hoje em relação ao que eu tinha 3 anos atrás já faz tudo valer a pena, sabe, tanto com a empresa quanto com a vida pessoal. Essa é exatamente, eu acho que é a métrica do sucesso, Mel. É você se comparar com você há Isso. 12 meses atrás. Você faz esse tipo de comparação ou não? Sim. Quem era eu há 12 meses atrás, quem sou eu hoje? Sim, sim. Porque a gente vê hoje na internet, a gente vê muita gente compartilhando o sucesso delas, e eu vejo muita gente muito acima de mim, obviamente. Uhum, E às vezes a gente se pergunta: "Caramba, eu não tenho um Porsche, não tenho uma mansão", mas se você se comparar com a régua dos outros, realmente você vai entrar em depressão, vai desistir e vai achar que não tá tendo fruto o que você tá fazendo. uhum. Então você tem que se comparar com quem você era, como o seu negócio era lá atrás. E assim, a gente teve um crescimento muito grande em relação a como era. Eu sinto que eu tô atrasada, assim, sabe. Eu avalio assim, falo: "Ai meu Deus, já podia estar tão mais longe", Você mas sente que tá aham. Ai, me atrasada? cobro muito com isso. Por quê? Fala: "Caramba, já podia ter uma", Aham, assim, a operação já é grande, aham, mas nossa, podia estar maior. Mas acho que é natural de quem tá nesse ramo e sempre quer crescer, a gente é uhum. ambicioso, né. E só que eu olho pra trás e falei: "Nossa, mas você começou naquele cantinho, daquele jeitinho e em 2 anos, assim, e meio você foi já tá como tá hoje, então calma". Então eu fico nesse dilema, sabe, me tranquilizando e me acelerando ao mesmo tempo. No porte que você está hoje, Mel, o que que você mais gosta da sua vida de empreendedora e o que que você não gosta? "Ah, isso aqui eu terceirizaria se fosse possível"?
O que você gosta e o que De você não gosta. fazer, Exata de fazer. das minhas funções, né. Aham. O que eu mais gosto é da parte do desenvolvimento, de Uhum. escolher as peças, que essa parte é comigo, sabe. Eu vejo os modelos, busco as inspirações, aí eu não modelo, não faço a modelagem, tem a Aham. modelista nossa que faz as modelagens pra gente, eu passo pra ela, a gente faz os testes. Essa parte eu gosto muito, de Uhum. experimentar a peça piloto, que eu sempre faço no meu tamanho, vejo como é que vai ficar, eu gosto demais. E uma parte que eu terceirizaria hoje em dia, eu acho é porque a parte mais chata, eu não gostava nada de atendimento, né, graças a Uhum. Deus foi a primeira coisa que eu fui lá atrás. Mas acho que seria ainda eu terceirizei a parte financeira, mas ainda toda essa análise de caixa e tudo mais, eu precisaria de alguém interno ali para fazer isso ainda, eu não gosto muito não. Que é o parte Apesar de ser da engenharia, mas a parte aham. financeira olha, por De mim alguém de tivesse uma confiança, alguém pessoa bem com bastante habilidade. queria alguém ali dentro falar assim: "Olha só tira isso daqui da sua parte e deixa o restante aqui que a gente faz acontecer". Então, assim, a parte financeira eu não gosto muito de lidar não. E você teve problema, Mel, pra separar o CPF do CNPJ? Nossa, Da parte do muito. financeiro, por exemplo, assim, de Até conseguir hoje. ainda Eu sendo sincera, né, aham. mas Sim, ainda é mas aqui é pra difícil, a ajudar. sinceridade. Aham. É algo que eu preciso melhorar, essa parte financeira, assim, da organização financeira mesmo, ainda preciso dar uma melhorada ali dentro do nosso processo. Uhum. Reconheço isso. Mas realmente é difícil. Mas é uma dor que todo É você empresário tem. entender: "Ah, tá ficando rico". Não, não sou eu, Uhum. nem tô mesmo nesse patamar, mas é a empresa que tá ficando, o que entra é dela que precisa girar lá, porque É a operação aumenta, o custo operacional vai junto. É entender que faturamento é diferente de lucro, né. Totalmente, E totalmente. faturamento é puramente ego e caixa é Exatamente. rei. É É, isso que você tem que entender. É igual o Luciano Hang fala, que é uma inspiração de empreendedor, ele fala: "Empresa rica e dono pobre". E exatamente. uma das coisas que eu sempre me preocupei foi, primeiro, de ter as coisas na empresa pra posterior eu ter. Sim. Então acabou que a minha empresa teve a casa própria dela antes de eu ter a minha própria casa. Eu tinha casa Aham, própria, mas não era nem perto. A minha empresa era muito melhor que a minha casa. Então, aham. era de coisas muito É mais isso. novas, era E eu coloquei de como meta pra mim isso, que eu coloquei: "Olha, até meus 31 anos, até eu fazer 31 anos, eu não vou esbanjar nada, investir em coisas só pra o necessário, realmente também pra gente não passar vontade, né, aham. e tudo, mas eu vou, focar em criar patrimônio". Porque, quem me acompanha não vê eu não fico viajando, nem final de semana, mal vou pra praia, a gente não viaja, eu fico só em casa mesmo, trabalhando casa, não gasto, não fico comprando nada de marca, roupa de Uhum, marca, nem nada disso, porque eu tô focada realmente em criar esse patrimônio até tal idade. uhum. Até 31 anos, vamos ver como é que vai estar, né, se dependendo eu vou ter que reajustar o Falta quanto antecipar. tempo Eu tô para com 28, uhum. Então a gente tá 28. falando mais 3 anos então. Isso, mais 3 anos. Uhum. E aí nesses próximos 3 anos, ninguém vai me ver viajando, assim, claro, tem uma ou outra Uhum. específico, assim, É, mas, tem que aproveitar só bastante. focando mesmo em criar patrimônio e guardando dinheiro e criar patrimônio, reinvestindo, enfim, fazendo tudo girar. Uhum. E aí depois, né, não que com 30 anos eu vou começar a esbanjar, mas se eu quiser trocar de carro, fazer algo, investir numa casa e tal, aí vai ser só a partir dessa idade. Sim, tá certo, é o objetivo. Mas uma das coisas que eu sempre falo, é como a gente estava conversando que no final, né, a própria estatística do Sebrae fala que 70% das empresas, elas fecham até 5 anos. É uma estatística terrível É, nacional. Então esse período a gente chama de vale da morte ali, onde realmente está é muito testando se arriscado. você vai aguentar o mercado, se você vai aguentar a pressão do mercado, as dificuldades, e se você vai ter algo inovador para poder se manter. Então Sim, esse período é um período que eu altamente recomendo, justamente foque em caixa, foque em criar caixa, foca em criar realmente estrutura financeira para poder aguentar. Porque eu sempre pergunto principalmente para os empreendedores que estão começando, eh tenha, é tranquilo, como foi comigo também, de que realmente misturar as estações aí do CPF, CNPJ, porque é o período de transição, é uhum, um período de transição. Então isso é muito importante no processo de crescimento, cuidar desse período, de
começar a entender assim, isso daqui é CNPJ, não vou fazer compra o cartão da empresa, eu vou viver de salário. Até hoje, já quase 20 anos de empreendedorismo, eu vivo de salário. Claro que deu Aham. no final do ano, se a empresa lucrou, ela foi muito bem, você pode fazer ali uma participação de lucro, pode fazer uma retirada de dividendos, mas entenda, aprenda a viver com salário. Sim. Entendeu? Aprenda a Aham. viver com salário. Ó, a empresa deu isso aqui, igual paga os funcionários, Uhum. que se te pague também. Aham. E pague a parte da empresa também. Sim. Ela tem que ser Aham. a sócia É. majoritária do negócio. É, o que pra mim é tranquilo, assim, eu Uhum, tenho meus custos fixos mesmo, mas como eu falei, não gasto comprando uhum. nada, eu sou bem mão de vaca, Aham, inclusive, conhecida na família por ser assim, pra eu gastar com bobeira, eu não gasto. Ah, vou usando um sapato até ele realmente eu preciso de outro, porque já tá rasgando, aí eu compro. Então eu não sou muito consumista, o que uhum. facilita muito, mas realmente ter essa divisão é totalmente essencial e saber viver com aquele valor ali e não a mais, o que for gerando de caixa reinvestindo na empresa, com certeza. Certíssimo. Mel, deixa então para o pessoal que está assistindo a gente agora uma dica do como sair do eu empresa para ter funcionários, porque eu sempre falo o seguinte: o empreendedor ele tem a ideia, ele cria o negócio, mas quem faz o negócio crescer são as pessoas. São. Então você acha que seria possível tá como você está hoje, se fosse só você ainda? Com certeza não. Se é um conselho realmente, investir, tem muita gente que tem medo de contratar. E é esse medo que freia o crescimento, porque você só cresce realmente a partir do momento que você começa a ter pessoas para fazer o que você teria que fazer naquele tempo, né. Uhum, Então, assim, e aí você consegue focar em outros setores e ir focando no em expandir o crescimento da sua empresa, né. Então, foque em desenvolver pessoas, em contratações realmente. Claro que tudo isso conforme a demanda for gerando, como foi com a gente, gerou a demanda, eu contratei, eu não contratei para depois aguardar a demanda, senão quebra a empresa também. uhum. Então, realmente, é focar em tá crescendo? "Ai, tá me sobrecarregando aqui essa função", delega a função. Então já contrata alguém para tomar conta disso para você, que aí nisso a gente vai vendo realmente o crescimento exponencial da empresa. Sim, primeiro cria o caos e vem e conserta. Cria o Isso, caos isso. e vem e conserta. O pessoal acha: "Não, Exato. eu vou começar", a não ser que você tenha muito dinheiro, né, para poder empreender. É. "Não, vou começar a minha confecção com 50 costureiros, vou partir daí". Não é assim Não, no não Brasil, é. não é assim que E já funciona. vi história de que Uhum. deu errado. Eu tinha dinheiro para investir, investi uma baita estrutura e perdeu o dinheiro, porque não tinha demanda. É. Então a gente precisa, começar com a demanda. A Uhum, demanda gera, né, as oportunidades de contratações. Então tem que focar nisso. Foca em vender, depois você vai uhum. focando em contratar. Sim. E, Mel, como que o pessoal faz para poder entrar em contato com você, conhecer mais seus produtos, para aqueles que não te conhecem, e como é como te acha nas redes sociais? Claro, o Instagram, @uze.melfit, que é o Instagram da minha marca. Uhum. A gente tem o @melfit personalizados também, onde você pode fazer camisas a partir de uma unidade. A gente tem Ah, camisa legal. dry fit lá que é bem fresquinha, por exemplo, você pode colocar teu logo, as informações da sua empresa, ou se você quer personal trainer também, tem essa opção de colocar para você, para os seus alunos. E também a gente tem a Dopamia, que a gente já vai voltar a deixar o site ativo, que são camisas oversize com frases engraçadas de treino, é bem legal, faz muito sucesso também. E o meu Instagram pessoal, que é mel_antunes com 2 T. E Uhum. lá no meu Instagram, na bio, tem os 3, aí você vai conseguir acessar as marcas. E já pensou, Mel, na o ramo industrial de uniforme empresarial, tá dentro de algum projeto ou não? Ah, não, não. Não? Tá mais a gente faz atende empresas, mas mais focado mesmo com tecido dry fit e Uhum. tudo mais, porque já entra em uma outra parte de segmentos, tem alguns outros Muito maquinários. A gente concorrente, pretende pesado, focar né? mesmo no fitness mesmo, então as peças que a gente produz já são de produção de fitness. Legal, Só a gente só bacana. personaliza para as empresas. É, de ter o nicho e o ramo bem definido, isso é importante também para o Isso, seu é. negócio. Se a gente quer começar a atender todo mundo, aí às vezes Não também já atende não ninguém. exatamente. Tá ótimo. Mas, Mel, que legal conhecer a sua história. Desejo cada vez mais sucesso para você. Espero que realmente que a sua história, como uma história inspiradora e história de sucesso, tenho certeza que vai inspirar várias pessoas aqui que querem empreender. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, compartilhado a sua história, os aprendizados principalmente. E
eu tenho certeza que muitas pessoas, se atingir uma pessoa aqui, se esse conteúdo, essa mensagem chegar para uma pessoa e fazer Já diferença vale a na vida dela, já vale a pena. Com certeza, já vale. E eu agradeço demais o convite, essa oportunidade de contar a minha história. Foi um prazer e uma honra para mim estar aqui com você. Ah, que legal. Bom, pessoal, então, se você tá curtindo nosso conteúdo, curtindo a 4ª temporada do Rafa Podcast, não esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal. Segue a Melfit em todas as redes sociais dela também. A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais para você seguir lá. Vai lá e manda bastante carinho, mensagem de apoio para ela, porque a gente sabe como é difícil essa jornada do empreendedorismo, do empreendedor aqui no Brasil, né? Então, lembrando, toda terça-feira, às 19 horas, temos um novo episódio do Rafa Podcast. Então, aguardo você no próximo episódio e curta essa 4ª temporada aí, beleza? E não esquece de inscrever, hein? E mandar para aquela pessoa que você sabe que vai fazer sentido ela assistir esse episódio também. Um abraço e até o próximo.